Você pode abrir a sua Bíblia. O livro de Gênesis, capítulo 28. Nós vamos ler os versículos 10 a 17. Gênesis 28, de 10 a 17. Quantos já abriram, digam amém. Partiu Jacó de Beer-sheva e seguiu para Harã. Tendo chegado a um certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que havia posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, ele lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que eu hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Glória a Deus. Que linda essa experiência que Jacó teve. Quero começar contando uma piadinha. Diz que um cientista conseguiu falar com Deus. Marcou um encontro com Deus e chegou lá na presença de Deus e disse: olha, Deus, eu tenho uma coisa muito séria para te dizer. É mesmo? O que é? Quero te dizer que eu não preciso de você. Aliás, nós humanos não precisamos mais de você. Por quê? Ora, afinal de contas, nós já clonamos um animal e estamos discutindo as leis para poder clonar pessoas. Nós já fazemos transplantes de coração, de fígado, de pulmão, todo tipo de transplante. Nós já voamos, já dominamos a lei da gravidade. Nós não precisamos mais de você. Aí Deus falou: tá bom, então vou fazer um teste aqui. Se vocês fizerem o que eu estou falando, vocês realmente não precisam mais de mim. O que é? Não, então eu quero que vocês provem e vocês façam um homem a partir do barro. O cientista parou, pensou, falou: tá bom, pode demorar algum tempo, mas nós vamos fazer. E ele foi baixando para pegar um barro. Deus falou: pera lá, já que vai fazer o negócio, faz completo. Vai fazer o barro também. Que esse barro é meu. Eu estou dizendo isso por quê? Porque há momentos na vida da gente que a gente se sente tão poderoso, tão onipotente, que a gente pensa que não precisa de Deus. Mas há momentos na vida da gente que a gente se sente tão mal, tão pequeno, diante de tantos problemas, que a gente acha que Deus não se importa conosco. Mas existe um equilíbrio aí. Está no meio do caminho. E esse equilíbrio é o da palavra de Deus, que diz: porque todas as coisas, diga todas as coisas, concorrem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Querido, às vezes você pode estar vivendo uma situação que você não esperava, você foi surpreso com isso, algo que está fora do seu controle. Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema no seu trabalho, alguma área que você não consegue lidar e não consegue resolver. E eu quero dizer para você que isso não é o fim. Deus é um Deus que cuida dos seus. Deus dirige as nossas vidas, mesmo quando nós não sabemos. Por isso o nome da mensagem de hoje é:
a maravilhosa e invisível direção de Deus. Diga assim, a maravilhosa e invisível direção de Deus. Nós lemos um trecho da palavra de Deus que conta a história de um dos patriarcas, chamado Jacó. Jacó, um dia teve uma experiência com Deus e seu nome foi trocado para Israel. Ele é o pai da nação de Israel. Mas Jacó, ele está nesse momento vivendo uma crise muito grande. Por quê? Vocês sabem que Jacó... Alguém aqui sabe o que nome Jacó significa? Todo mundo diz usurpador, né? Mas eu vou dar a tradução do original. Yaakov vem de Yad, que é mão. E Kev, que é calcanhar. Ele foi chamado de Yaakov, por quê? Porque desde o ventre da mãe dele, ele já estava puxando o calcanhar do irmão dele, Esaú. Porque havia uma lei naquela época que quem nascesse primeiro tinha o direito à primogenitura. E o primogênito recebia o dobro da herança. Então Jacó, acho que desde o ventre, eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu antes, e ele com a mão no pé de Esaú. Jacó cresceu numa cidade chamada Beersheba. Ber no hebraico é fonte, poço, e Sheva é 7. É a cidade dos 7 poços. Cresceu, fez amigos, a sua família, tudo que ele tinha estava lá. Mas um dia, num conluio que ele teve com a sua mãe, Rebeca, ele enganou o pai, Isaac. De que jeito? Para vocês entenderem um pouquinho, Esaú, o filho que nasceu primeiro, ele era totalmente voltado para as atividades externas. É o que a gente chamaria de um outsider. Ele só gostava de ficar fora, era um caçador, era um atleta. Ele era aquele que trazia os animais para o pai e dizia, olha pai, o animal que eu matei. E Isaac ficava cheio. Jacó, em contrapartida, era o queridinho da mamãe. Cresceu na barra da saia da mamãe. Jacó cozinhava bem. A mãe dele era uma cozinheira por excelência, ele aprendeu a cozinhar. Só que tem uma coisa. Jacó nunca se contentou com o fato de que ele não ia receber aquela bênção. Então, quando chegou a hora do pai, Isaac está morrendo, junto com a mãe, eles enganaram o pai. Ele botou a roupa de Esaú para que o cheiro fosse dele, esperou que a noite chegasse, se aproximaram de Isaac, que estava cego, e enganaram Isaac. Isaac abençoou a Jacó pensando que estava abençoando Esaú. E quando Esaú chega de uma caçada para receber a bênção do pai, ele descobre que a bênção já tinha sido dada. Esaú ficou furioso. E Jacó teve que fugir, saindo de Beersheba para Harã, na Babilônia, um caminho que daria mais ou menos uns 800 quilômetros. Mas ele, ainda que estivesse absolutamente cheio de culpa, de medo, imagine, ter que lutar contra o seu irmão, ele não tinha chance alguma. Então, a primeira evidência de que Deus dirigiu a vida de Jacó foi na crise. Diga para a pessoa do teu lado, Deus dirige os seus até na crise. Diga, até na fuga. E ele sai dali, sai da zona de conforto para o desconhecido. Você já se sentiu assim alguma vez? Ele teve que deixar para trás tudo aquilo que lhe dava segurança. E teve que ir para um lugar que ele nunca conhecia. O caminho que ele tomou não era uma rota normal. Porque certamente se Esaú viesse atrás dele, viria pela rota normal. E iria alcançá-lo. É mais ou menos como se eu estivesse numa corrida, numa maratona, e o pastor Daniel atrás de mim. Eu tinha que sair uns 2 dias antes. E ainda estaria correndo um risco sério. Então Deus estava dirigindo a vida dele. Porque ele vai e vai e vai e vai para um lugar que ele não sabia, não conhecia, mas sem que ele soubesse,
Deus estava dirigindo a vida de Jacó para o seu futuro. Porque ele ia chegar a um lugar que Deus havia prometido para o seu avô, Abraão. Então eu quero dizer para você, querido, que há momentos na vida que você tem vontade de fugir, não tem? Você olha para o lado e fala, não tem solução, eu quero é fugir disso aqui. Quero desaparecer. E Deus está dizendo para você que o filho dele, aqueles com quem ele tem aliança, até quando fogem, são dirigidos pela mão poderosa de Deus. Porque ele sai e ele chega a um lugar que para ele não significava absolutamente nada. Mas era o lugar exato em que Deus havia tido o encontro com Abraão. Veja que coisa tremenda. E num dia, aliás em 12 horas, porque ele sai no romper do sol e para no momento que o sol se põe. Em 12 horas, ele correu aproximadamente 65 quilômetros. No sol quente, em montanhas, em vales, em lugares pedregosos, fugindo de um passado, sem saber o que haveria no futuro. Diga assim, Deus me dirige, até quando eu fujo. Querido, não adianta pensar fugir de Deus não, porque Deus te conhece. Davi dizia assim, como eu me ausentarei do teu espírito, como eu fugirei do teu espírito? Se eu descer ao abismo, o Senhor está lá. Se eu subir aos céus, o Senhor está lá também. Amém ou não? Jacó não sabia disso, mas Deus, a poderosa mão de Deus, estava dirigindo a sua vida. Segunda evidência é que Deus dirige não só o lugar, a nossa fuga, mas Ele dirige até onde nós vamos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O texto diz que Jacó parou a um certo lugar. Esse lugar era um lugar conhecido para ele? Ele escolheu porque ele conhecia o lugar? Não. Qual foi o determinante dele parar ali naquele lugar? O anoitecer, o sol se pôs. Imagine você ter que andar na noite num lugar que você não conhece. Você está muito mais suscetível a uma cobra te morder, uma peçonhenta, venenosa, cair num buraco, em algum poço que fosse feito por algum andarilho no deserto, pelos beduínos no deserto. Então ele parou porque o sol se pôs. Agora eu quero que você veja como Deus controla e é soberano, como Ele dirige a nossa vida até o lugar onde a gente vai e o tempo que demora. Ou seja, ele caminhou 65 quilômetros e os passos de Jacó estavam sincronizados ao pôr do sol. E quando ele chega naquele lugar, ele está no lugar exato que Deus ia ter um encontro com ele, como teve como seu avô. Querido, eu quero te dizer que até a velocidade do teu andar, Deus dirige. Eu acredito que quando ele corria demais, Deus falava, pera lá, ele está indo muito rápido. Mandava um vento contrário. Se ele estivesse muito cansado, ai meu Deus, eu não vou chegar. E Deus empurrava ele um vento de trás. Amém? Deus controla a tua vida como controlou a vida de Jacó. Ele dirige, ainda que de maneira invisível, que você não pode ver. Glória a Deus. Deus controla. E ele chega a um certo lugar. Para ele não significava nada. Aliás, o lugar era um deserto. Era um terreno pedregoso. E ele estava saindo de Beersheba, indo para Arã. Então ele estava no meio de lugar nenhum. Você já se sentiu assim? Ele não estava nem no lugar onde ele tinha saído, nem no lugar para onde ele ia. Ele estava no meio do caminho. Olhe para a pessoa do teu lado. Muitas vezes você vai estar no meio do caminho. Não vai estar nem onde você saiu, nem para onde você vai. Vai estar no meio de um deserto. E lá Deus vai se encontrar com você. Amém? Aquilo que parece um lugar ermo, um lugar que não tem sentido, é
é o lugar onde Deus vai te encontrar. Quem está se sentindo assim no meio do caminho? No meio de um sonho que não se realizou? No meio de um projeto, de um trabalho, de algo que você iniciou por uma visão, por uma convicção, mas as coisas não aconteceram ainda. Deus está te dizendo, eu estou no controle, eu estou no controle. Eu vou te encontrar no meio do caminho, não desista. Amém? Glória a Deus. Sabe, querido, tem muita gente que fica preso ao passado. Ai, naquele tempo. Cuidado, isso denuncia idade, viu? Quando você começa só a olhar para trás, é porque você já viveu muito e tem poucas perspectivas de futuro. Mas mesmo que você tenha vivido muito, Deus ainda tem algo para você conquistar. Não olhe só para o passado, não. Mas tem gente que não é capaz de viver o presente. Só vive no futuro. Aí fica ansioso. Será? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Aí come, aí busca a geladeira. Não é assim, nós dois? Glória a Deus. Mas Deus tem jeito para nós, né? Como? Você não come à noite, né? Tá certo, esse é meu problema. A verdade é que Deus, Ele dirigiu Jacó quando ele fugiu. Ele dirigiu para onde ele ia, a velocidade dos passos. E a terceira evidência da direção de Deus é quando Deus se encontrou com ele. Pergunta para as pessoas do lado aí. Quando Deus se encontrou com Jacó? A Bíblia diz que Deus se encontrou com Jacó depois que o sol se pôs. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que acontece no pôr do sol? Se você ficar olhando para o pôr do sol, qual é a evidência no mundo físico que você percebe? A luz está declinando. A luz está indo embora e as trevas estão chegando. Esse é um período em que Jacó estava exausto. A visão de Jacó tinha diminuído muito. As convicções de Jacó estavam abaladas, porque ele sabia que Esaú estava no seu encalço. Ele não sabia se parava, tinha medo de parar e Esaú encontrá-lo, mas tinha medo de continuar, porque era perigoso andar à noite, então ele resolveu ficar ali. Era um momento de crise, eu tenho certeza que foi um momento de grande temor na vida de Jacó. Mas eu quero que você saiba que Deus dirige o quando também. E saiba de uma coisa, meu querido. Deus te dirige no momento da prova. Você sabia que o fogo não é inimigo do ouro? Sabia disso? Que o fogo e o ouro não são inimigos. Só que para o ouro ficar purificado, vai ter que arder no fogo. Você sabia que o esmeril não é inimigo do diamante? Mas para o diamante ficar purificado, estou falando ali com uma expertise, não é uma expert. Ela fez assim, precisa ter lixa. O diamante não vai ficar puro se não for lixado pelo esmeril, que é uma outra pedra muito dura, quase tão dura quanto o diamante. O esmeril é mais gasto do que o diamante, mas ele produz o efeito necessário. Você sabia que o vento contrário não é inimigo do avião? Mas o avião não vai voar se não tiver a resistência do vento contrário. Quantos aqui estão passando por uma prova? Deus não é teu inimigo. A resistência que Ele está fazendo na tua vida é para te tornar alguém melhor. Saiba disso, porque o diabo ele vem e começa a soprar e começa a te dizer, tá vendo, Deus não se importa, você está sozinho, a noite está caindo, o perigo de Esaú chegar está aí. Mas naquele momento, era um momento em que Deus ia encontrar Jacó nos seus sonhos. E eu vejo aqui também a maneira como Deus
falou com Jacó de uma maneira muito tremenda, porque no mundo físico não adiantava alguém chegar, consolar Jacó, dizer que ele estava bem, porque ele sabia que ele não estava bem. As perspectivas deles eram as piores. Gente, ele brigou por causa de uma bênção da primogenitura que daria a ele o dobro da herança. Ele saiu e perdeu tudo. Ele não ficou nem com a parte dele. No entanto, Deus tira Jacó do mundo físico e o leva para uma outra realidade, onde ele não tem mais limites. E aí que ele tem aquela visão daquela escada que vai até os céus. E eu quero dizer para vocês que esse sonho foi um sonho, um instrumento de bênção tremendo na vida de Jacó. E eu quero falar de algumas qualidades desse sonho que mudaram a vida de Jacó. Em primeiro lugar, eu quero dizer que esse sonho foi um sonho restaurador. Diga restaurador. A palavra sonho no hebraico é halom. Diga halom. E as 3 letras, porque o hebraico é uma língua que trabalha com raízes. Não ligue muito para o som, não. Pense mais na raiz e nas consoantes. Halom significa sonho, mas significa também restaurar a saúde. Se você for a Israel e precisar de um hospital, você pode falar assim, Anit Sahir, diga Anit Sahir, Beit Holim. Hospital é Beit Holim. Beit é casa. Casa de saúde. A mesma palavra para reparar a saúde é a palavra para sonho. Então a primeira coisa que Deus estava fazendo quando botou Jacó para dormir e sonhar, Deus estava curando o seu corpo cansado, a sua alma abatida e o seu espírito sem fé. Deus quer restaurar a tua vida em todas as dimensões. Olhe para a pessoa do teu lado. Está cansado? Deus quer te restaurar. Está abatido? Deus quer te alegrar. Amém ou não? Está sem fé? Deus quer botar o fogo da fé no seu coração em nome de Jesus. Aleluia. Deus, antes de fazer qualquer coisa, Ele precisa restaurar o teu mundo interior. E tem muita gente que está só olhando as perspectivas visíveis. Mas Deus conhece o mundo espiritual. Então Jacó sonha. E este sonho é reparador em todos os níveis. Mas esse sonho é um sonho mais tremendo ainda, porque a primeira coisa que ele vê são anjos descendo e subindo. Diga assim, descendo e subindo. Subindo e descendo. Jacó se vê na terra. E lá em cima ele vê a Deus. Mas Deus mostra para ele, Jacó, você pensa que você está sozinho? Tem anjos descendo e tem anjos subindo. Eles estão entre nós. Olha para o teu irmão do lado e fala, cuidado com o que você fala, com o que você faz. Tem um anjo perto de você. Glória a Deus. Você não está sozinho. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra. Sabe qual que é a palavra acampam? Mochave. Sabe o que é mochave? É assentamento. Quando você vai para Israel, você vê os mochaves, que são os assentamentos, né, dos judeus, dos palestinos e tudo mais. Querido, mochave é o cara fazendo uma tenda para habitar no meio das pessoas. E a chave é habitar, mochave é o assentamento. Agora saiba você que mesmo quando você se sente totalmente sozinho, existe um mochave no meio de você. Você olha para os lados, tem anjo para tudo quanto é lado. Glória a Deus. E Jacó percebe isso, que ele não está sozinho, que os anjos de Deus sobem e descem. Mas esse sonho mostra algo mais tremendo ainda. Porque era noite, no mundo físico escureceu. Mas no mundo espiritual, os anjos eram luminosos. E no
topo da escada, lá na porta do céu, ele vê quem? Quem? Deus. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu já ensinei isso, espero que você lembre. A palavra Elohim, no hebraico, significa o Deus que criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico é Bereshit bara Elohim et haaretz et hashamayim. Os céus e a terra. Elohim, diga Deus Criador. Mas não foi Elohim que ele viu lá em cima. Ele viu Yahweh. Yahweh é o Deus Salvador. Para os anjos ele é Elohim. Elohim, para nós que somos pecadores, ele é o Salvador. E quando Jacó tem um mundo espiritual aberto diante dele, ele vê Yahvé. Amém? E quando ele vê Yahvé, Yahvé fala com ele: Jacó, eu sou o Yahvé, o Deus do teu pai Abraão, o Deus do teu pai Isaac. Eu sou o teu Deus. E o texto diz: perto estava o Senhor. Diga para o teu irmão, diga: perto estava o Senhor. Onde está Deus? Perto. Ele está no céu, mas ele está perto de você. A Bíblia diz que Deus habita com um contrito de espírito. Deus encontrou Jacó no momento mais quebrantado da sua vida. Certamente quando ele corria, ele devia pensar: meu Deus, que burrada eu fiz na minha vida. Já se arrependeu de ter traído o seu pai, de ter traído o seu irmão, e estava dizendo: mas não tem volta. Mas Deus estava dizendo para ele: Jacó, sendo você quem você é, eu estou perto de você. E Deus diz para ele: esse lugar onde você está deitado, eu vou te dar. Jacó não sabia, mas Betel, que é casa de Deus, aquele lugar onde ele dormiu e sonhou, seria um dia de Judá, um dos seus 12 filhos. Betel é o lugar das montanhas que quem herdou foi Calebe. E Deus disse: eu vou dar esse lugar para você e para a sua descendência. As promessas que eu fiz para o teu pai não deixarão de se concretizar na tua vida. Não é lindo? E Deus diz assim para ele: a sua descendência vai se estender para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Aí você vai dizer: pastor, mas eu não sou Jacó. Essa aliança que Deus fez com Abraão, eu não estou debaixo dela. Mas sabe, meu querido, sabe quem estava lá no topo da escada? O Salvador, Yahvé. Sabe qual é o outro nome dele? Yoshua. Sabe o que Yoshua significa no hebraico? Salvação de Yahvé. Toda vez que você vê no Velho Testamento a palavra salvação, está escrito Yoshua. Quem aqui tem uma aliança com Yoshua? Meu querido, se Deus respeitou a aliança que ele teve com Abraão, não vai respeitar a aliança que ele tem com Yoshua? Quantos aqui estão debaixo de Jesus? Essa aliança jamais vai ser quebrada. Olhe para a pessoa do teu lado: você está debaixo de um decreto de salvação, de bênção, de restauração. Este é o nosso Deus. Você pode aplaudir o Senhor e dizer: glória a Deus. Este é o nosso Deus. Deus ainda tinha muito para fazer com Jacó. Ele ainda iria chegar até Harã, iria conhecer as suas duas esposas, Raquel e Lia, ia gerar os filhos, iria voltar a Betel. Na segunda vez que ele volta a Betel, ele chama aquele lugar de El Betel, o Deus da casa de Deus. Mas na primeira vez que ele vai, ele não conhecia o lugar. E lá seria um lugar em que Deus teria um encontro com ele. Quais são as evidências, portanto, de que Deus dirige a nossa vida? Diga: em primeiro lugar, Deus nos dirige até quando fugirmos. Diga: em segundo lugar,
Deus nos dirige para o lugar onde vamos. Em terceiro lugar, diz, Deus nos dirige no tempo que Ele vai nos encontrar. Diga, em quarto lugar, Deus nos dirige com aquilo que vai acontecer, com a restauração, com os sonhos restaurados, com a visão renovada. Amém? Mas em quinto e último lugar, Deus nos dirige quando Ele se encontra conosco. Tudo aquilo só teve significado porque Deus encontrou Jacó. E o que eu acho bonito na descrição daquela escada, eu quero que você entenda que aquela escada não é uma escada como essa escada que a gente vê de pedreiro. Aquela escada é um zigurate. Quem sabe o que é um zigurate? Vocês já viram aquela pirâmide que tem no Egito? Que ela não é lisa, ela é toda escalonada assim? Aquilo é um zigurate. É assim, ó, como isso aqui, ó, uma escada, ó. Ela vai assim, ó. Exatamente desse jeito. A Torre de Babel era um zigurate que foi construído como um templo para adorar a Deus, chegando até o céu. Mas o homem nunca vai ser capaz de chegar até o céu por sua própria força e capacidade. Mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia diz que a escada não ia do céu para a terra. Ela ia da terra para o céu. Você nunca vai ser capaz de construir algo para chegar até Deus. Mas a base você tem que fazer. E você sabe qual é a base que Jacó estabeleceu na sua vida? Você sabe por que Deus se alegrou de Jacó e se aborreceu de Esaú? Porque Esaú era o homem que confiava em si mesmo. Ele não estava nem aí para a sua primogenitura. Muitos anos antes ele vendeu para Jacó em troca de um prato de lentilha. Olha, sopa de lentilha é uma maravilha. Ontem à noite eu jantei só uma sopinha de lentilha. E passei fome o resto da noite. Mas é boa. Jacó, em contrapartida, ele tinha grandes defeitos na vida dele, mas tinha uma coisa que ele amava Deus, ele queria a bênção de Deus, amém ou não? E a Bíblia diz que ele sabia que ele só seria bem-sucedido se Deus o abençoasse. Uma outra oportunidade ele encontra de novo com o anjo do Senhor, e dessa vez estava 20 anos mais tarde voltando para se encontrar com Esaú. E agora ele não era mais aquele homem fujão, ele já era um homem mais maduro, já era um homem rico, porque Deus o abençoou demais. Mas antes de encontrar com Esaú, o Senhor aparece para ele. E durante a noite inteira, eles contendem um com o outro. E a Bíblia diz que quando o sol ia romper, o Malach Yavé, o anjo do Senhor, diz, me deixa ir, porque já nasceu o sol. E Jacó, negativo, não sai daqui antes de me abençoar. Essa era a base da escada de Jacó. Eu preciso da sua bênção. Você é uma pessoa assim, que briga com Deus e diz, Senhor, eu preciso da tua bênção? Ou é você daquele que diz, eu tenho capacidade, eu tenho habilidade? Ou então está no outro extremo e diz assim, não, eu nunca vou conseguir, Deus não se importa comigo. Queridos, os dois extremos desagradam a Deus. O soberbo Deus derruba. O incrédulo Deus se entristece, mas não pode fazer nada por ele. Mas Deus ama e Deus abençoa aquele que diz, eu quero a tua bênção, e eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Essa é a escada que nós devemos subir. A base da nossa vida deve ser construída sob a fé, ou sobre a fé. A fé é a coisa mais importante. Foi importante na vida de Jacó. Não construa a sua vida em cima da tua capacidade.
dos seus dons, dos seus recursos, porque tudo isso pode passar. Um dia você tem, outro dia não tem. Um dia tem saúde, amanhã está doente. Construa a tua vida sobre a fé no Salvador Jesus. Jacó mexeu no coração de Deus, porque ele o desejou. Eu quero terminar essa palavra dizendo que quando Deus encontra um homem, e quando um homem se encontra com Deus, a vida dele é transformada, a visão dele é transformada, o corpo dele é renovado. Você está cheio de amargura na tua vida, você precisa de encontrar Yahvé. Você está cheio de visão obtusa, não tem perspectiva do futuro e está amarrado ao passado. Você precisa ter um encontro com o Senhor Jesus, porque é este encontro que vai mudar todo o teu futuro. Amém ou não? Se você é uma pessoa amarrada ao passado, Satanás quer roubar o seu futuro. Mas Deus está procurando pessoas que, como Jacó, tenham consciência do seu pecado, mas tenham convicção de que se o Senhor me abençoar, eu serei bem-sucedido. Feche os seus olhos, querido. Talvez você esteja fugindo de alguma coisa. Talvez haja um passado na tua vida que te assombra, que te atormenta. Talvez você esteja caminhando pela vida, perdido, sem saber para onde ir, nem quando chegar. Talvez você esteja abatido, porque está no meio do caminho, porque a promessa demorou. Mas Deus quer te restaurar hoje. E Ele pode te fazer sonhar de novo, mesmo acordado. E Ele pode te abençoar com uma luz que aponta a direção, mesmo nos momentos de trevas. Ele é Elohim, o Criador, o Todo-Poderoso. Mas Ele é Yahvé, o Salvador. Yoshua HaMashiach, Jesus o Messias, é tanto o Criador quanto o Redentor. E hoje Ele está aqui para te dizer: eu quero me encontrar com você. Quero me encontrar com você num estado de pecado, de culpa, de medo, de fraqueza. E eu quero fazer algo novo. Quero te tirar de uma visão meramente do mundo físico e te levar para uma visão espiritual, onde você vai enxergar em mim, porque as minhas promessas ainda se cumprirão. Pode demorar um dia, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas Deus vai cumprir o que Ele te prometeu. E Deus quer que você hoje, enquanto está no meio do caminho, usufrua da sua presença, da esperança que muda o teu coração. Como Davi disse um dia: armei a minha tenda na terra da esperança. Querido, Deus te ama, apesar dos seus pecados. E a aliança que Ele fez com o seu Filho Jesus inclui aqueles que nele creem. Você crê em Jesus? Diga: eu creio. Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. E Deus está te dizendo hoje que você está debaixo de um decreto de bênção. O inimigo não pode, ainda que ele se levante, ele não pode roubar a promessa e a aliança que você fez. Está me entendendo? Diga: Senhor meu Deus, eu te peço perdão
pelas decisões erradas, pelos pecados cometidos. Porque muitas vezes eu quero a coisa certa da maneira errada. Mas eu quero dizer hoje, Senhor, que eu creio que no final daquela escada, olhando por mim, chamando o meu nome, está o Senhor, com quem eu tenho aliança, e a sua promessa, e o seu decreto para a minha vida, se concretizará. Porque o Senhor é bom, e o Senhor é poderoso, e as suas misericórdias, na minha vida, se renovam a cada manhã. Em nome de Jesus, eu recebo restauração, eu recebo força, saúde, vida, eu recebo fé para caminhar e cumprir o teu chamado na minha vida. Diga, as promessas e os dons de Deus são irrevogáveis na minha vida. Vai acontecer em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Deus é soberano. Não ouça a voz do acusador. A aliança que você fez com Jesus é eterna. Está me entendendo? É eterna. Jesus não vai deixar de te abençoar por causa de um erro no meio do caminho. Todo erro tem consequências, mas Deus é maior do que as consequências. A bênção do Senhor vai além dos nossos erros. Amém ou não? Você crê nisso? Então hoje Deus quer que você saia daqui com o coração leve. Porque a palavra de Deus diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz. Deus está dizendo para você hoje: está tudo bem entre nós. Amém? Está me entendendo, irmão? O diabo está dizendo: é seu crentinho, você pisou na bola, Deus não tem mais isso para você. Deus fala: tenho sim. E no meio do caminho, algumas vezes ele vai te resistir. E vai falar: Deus, o Senhor não me ama. Eu te amo, é que eu estou te lixando. Eu estou te preparando, eu estou te tratando. Mas eu vou fazer de você a pessoa que eu sonhei. Querido, a promessa de Deus para a tua vida é que aquele que começou uma boa obra. Sabe quando a obra é boa? Quando ela não só começa bem, mas termina bem. Imagina um engenheiro fazendo uma casa, dizendo: tá bom, mas aí falta o dinheiro e fica faltando o acabamento. Não é uma boa obra. A promessa do Senhor é: aquele que começou uma boa obra vai completá-la até o dia de Jesus. Querido, sabe qual é o final da obra? É o dia que você vai encontrar com Jesus, ou no arrebatamento, ou quando você for promovido dessa para melhor. Mas você vai chegar lá na presença de Deus e ele vai olhar para você e diz: estou satisfeito com a boa obra que eu fiz na tua vida. Amém? Quantos aqui creem nisso? Diga: eu creio. Diga: eu recebo essa palavra. Amém? Não olhe para as circunstâncias. Não viva segundo aquilo que os teus olhos veem. Porque aquilo que parecia um deserto, Jacó descobriu ser. Primeiro, Sha'ar Hashamayim, a porta do céu. E Betel, a casa de Deus. Sabe onde Deus mora? Deus mora dentro de você. Então, ainda que tudo ao seu redor seja um inferno, você habita na casa de Deus. Porque Deus fez de você a sua casa e a sua morada. Diga para a pessoa do teu lado: meu querido, levanta a cabeça, vai dar tudo certo. Diga: Deus está trabalhando. Se a gente pudesse olhar para o céu, a gente ia olhar para Deus olhando para baixo,
trabalhando na nossa vida, mexendo os pauzinhos. E se você pudesse ter os olhos espirituais abertos, você ia ver uma placa na vida do seu irmão e ele na sua, em obras. Você não está completo, meu querido, mas você está em obras. E a obra vai ser completa um dia, e o Senhor vai ser glorificado na sua vida, porque Ele é fiel. Em nome de Jesus eu declaro isso. Põe a mão no seu coração, meu querido. Senhor Deus, aqui está o teu povo, aqueles com quem tu tens uma grande aliança. Na nossa vida, Senhor, queremos sempre reconhecer, tudo vem de Ti, tudo tem um propósito, e queremos estar nele, ó Deus. Se há alguém aqui que está se perdendo, se desviando, traz de volta. Traz, ó Deus, como só Tu sabes fazer. Dirigindo, conduzindo, até nos nossos erros. Dirigindo o ritmo dos nossos passos. O lugar em que chegamos. E onde temos o encontro contigo. Pai, ajuda-nos a enxergar a Tua fidelidade. Que nunca permaneça no nosso coração nenhuma seta de dúvida da Tua fidelidade e da Tua competência de cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Por isso enche o coração da Tua igreja de graça. A graça maravilhosa do nosso campeão, do nosso general, do nosso amigo de todas as horas, do nosso Redentor, Yoshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Que o amor do Abba Pai, do Abba Hashamayim, do Pai que está nos céus, e que as consolações de Ruach HaKadosh, do Espírito Santo, estejam com todos os Teus filhos, com todo o Teu povo, ontem, hoje e sempre, para a glória do Teu nome. Amém.